Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Paulo Victor de Oliveira Marrocos e eu e meu grupo, composto por Antônio William, Cleisnaldo Fernandes, Gustavo Fernandes Quixadá, iremos apresentar o trabalho no análise de um posto de trabalho usando a AIT, onde iremos apresentar sobre análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnósticos, recomendações ergonômicas e conclusões. Inicialmente, vamos começar falando da análise da demanda, onde, primeiramente, conceituando, ela permite delimitar o problema a ser abordado em uma análise ergonômica, permitindo, assim, a definição de um contrato e delimitação da intervenção. No nosso caso, nós iremos apresentar as análises em cima de um serviço de segurança e monitoramento em uma guarita, onde o pai de um dos nossos componentes do grupo faz esse serviço. No serviço que iremos apresentar, o segurança trabalha uma carga horária de 12 por 36, ou seja, eles trabalham 12 horas corridas e folgam 36 horas. E durante as 12 horas de expediente, o profissional em questão ele faz pequenos intervalos para se hidratar, lanchar ou ir ao banheiro. Dando sequência, análise da tarefa, onde a análise da tarefa descreve como a atividade deve ser executada. São dados de instruções de trabalho, trabalho padronizado, máquinas a serem utilizadas, layout, entre outros. A tarefa executada em questão, como é a segurança e monitoramento da guarita, ele vai basicamente controlar o acesso de veículos e pessoas. A atividade deve ser realizada como trabalhador em pé ou sentado, onde nos períodos noturnos e nos finais de semana, quando o movimento é menor, a pessoa pode vir a executar sua tarefa na posição sentada majoritariamente, já que teoricamente o serviço é mais tranquilo. Agora eu vou passar a voz para o meu colega, e é isso. Obrigado. Bem, dando sequência nas apresentações, eu me chamo Antônio William e vou falar um pouco agora sobre a análise da atividade. A análise da atividade é a observação da sequência das operações desenvolvidas efetivamente pelos operadores. Corresponde a um acompanhamento do que está realmente sendo feito para cumprir as tarefas estabelecidas. Em outras palavras, é a observação de todas as tarefas que precisam ser executadas por determinada função. A nossa análise ergonômica ela foi feita em uma guarita, de certo modo pequena, que possui alguns itens eletrônicos para auxílio e de execução da sua função. Os itens eletrônicos seriam controles, botões, câmeras de vigilância, isso tudo para poder facilitar o colaborador a executar suas tarefas. O colaborador ele executa suas tarefas de dois modos, sentado e em pé. De modo que na primeira posição, ou em pé, é necessário o acionamento de um botão para o funcionamento da cancela, permitindo assim a entrada e a saída de pessoas. Para realizar essa função na posição em pé, o trabalhador precisa inclinar seu corpo horizontalmente para poder alcançar este determinado botão, devido a ele se encontrar acima da linha da cintura, no canto da parede, na extremidade, dificultando a aproximação devido a ter alguns itens na frente. Logo, ele vai ter que levantar o braço para poder acionar o botão, repetidas vezes durante o seu turno, sua jornada de trabalho. Já na posição sentado, observa-se que o trabalhador fica com as pernas um pouco flexionadas e a coluna inclinada devido à falta de uma cadeira adequada para poder realizar as tarefas. Isso faz com que ele tenha que trabalhar, de certo modo, ergonomicamente falando, prejudicando sua saúde a longo prazo, devido a ele não conseguir manter sua postura correta para realizar a tarefa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cleisnaldo e eu vou falar sobre um método utilizado para analisar a ergonomia do trabalho, que é o método OWAS. Essa ferramenta ela foi criada em 1977 por 3 pesquisadores finlandeses. Ela constitui em 72 diferentes combinações de postura, de dorso, braços e pernas, que o colaborador vai assumir
durante o seu horário de trabalho. Esses mesmos pesquisadores fizeram testes em algumas empresas e o teste foi bastante positivo, apresentou 93% de concordância. A ferramenta basicamente é utilizada para classificar o risco de lesões com base na postura que os colaboradores assumem durante o seu trabalho. Para isso, nós utilizamos o software Ergolândia 7.0. No caso, eu vou mostrar na prática como é que nós fizemos, que basicamente nós preenchemos os dados que o software pede, selecionamos a postura do colaborador e a porcentagem de tempo que ele fica naquela postura, e ele gera um gráfico e classifica a categoria de ação. Aqui no software nós utilizamos o OWAS, como eu falei, e aqui nós vamos selecionar. No nosso caso, o colaborador ele fica em duas posições, 50% do tempo sentado, 50% do tempo em pé. Vou nomear a tarefa. Ele fica na gabarita sentado. A postura das costas é o número 2. Dos braços, número 1. Sentado. E o esforço é uma carga menor que 10 kg, ocupando 50% do tempo da sua jornada. E a posição 2, na guarita, em pé. Ele também tem uma postura das costas mais inclinada, 50% do tempo. Postura do braço 1, ele fica em pé, então número 2. E o esforço número 1. Então nós selecionamos salvar dados. Aqui nós vamos vou colocar qualquer nome, já que nós estamos só testando. Colaborador, empresa, Isso serve para gerar um relatório mais assertivo, caso para as empresas. Clicamos em banco de dados e analisamos a postura de tempo. Ele gera esse relatório que eu mostrei agora há pouco no slide. Podemos observar essa barrinha preta é o tempo que ele assume em determinada posição. Por exemplo, em 100% do tempo ele fica com as costas inclinadas. Isso como aproximadamente 25% do tempo, na verdade ele fica 100% do tempo, ou seja, se ficasse 25% desse tempo, ele não seria necessário uma medida corretiva. Como ele fica 100%, ele atinge a linha amarela e a laranja, ou seja, são necessárias correções em um futuro próximo, e atingindo até atingindo a categoria 3, que são necessárias correções tão logo quanto possível, fazendo uma média de 2. Então ele se encaixa na categoria de ação 2, são necessárias correções em um futuro próximo. O braço, como eles ficam abaixo do ombro, é uma posição tranquila, ergonômica, então não tem problema, fica totalmente verde. As pernas, ele fica sentado 50% do tempo, ainda na área verde, tranquilo, não é necessário fazer nenhuma medida. E de pé, com as pernas esticadas também, uma posição tranquila, fazendo só 50% do tempo. Então é isso, com base nisso, nós podemos ver que quanto aos braços e as pernas não tem nenhuma oportunidade, está tranquilo, está ergonômico. Porém, por ele assumir uma postura das costas inclinadas, ele apresenta uma oportunidade aqui ergonômica, sendo necessário fazer a correção. Opa, meu nome é Gustavo, eu vou apresentar a etapa de diagnóstico do nosso trabalho. Bom, nessa etapa procura-se utilizar as informações adquiridas pelas observações do posto de trabalho e pela aplicação de ferramentas ergonômicas para realizar o diagnóstico sobre as condições de trabalho quais o operador está sujeito. Diante disso, nós separamos alguns pontos. Em relação à cadeira, ela não apresenta regulagem como orienta a NR17. Em relação à bancada, não há espaço suficiente para posicionar
as pernas. Na questão do telefone, o botão de acionamento da cancela, ele se encontra um pouco acima da cintura do profissional, localizado no canto da parede. Isso prejudica a postura. A temperatura no local, ela, como só possui um único ventilador de teto, o calor durante esse período ele é muito intenso e piora no período de verão, no qual aumenta ainda mais a temperatura. E o fator crítico seria a inclinação do corpo do trabalhador, que está presente tanto na posição sentado e em pé. Comentando agora sobre a etapa das recomendações ergonômicas, nós podemos definir ela como uma maneira de eliminar os efeitos indesejáveis que afetam o operador ou a tarefa. Então, para chegar na conclusão disso, nós poderíamos transformar as condições internas do local, inclusive no caso, aumentando os recursos do ambiente em que está presente a realização da tarefa. Então, baseado nessa pequena definição, é recomendado a aquisição de uma cadeira com opção de regulagem de altura do banco e alteração do posicionamento do botão de abertura e fechamento da cancela, de modo que reduza a inclinação do corpo do trabalhador. Além disso, adquirir uma bancada com a largura maior para a guarita, permitindo a melhor adaptação do corpo do segurança na realização de suas tarefas sentado e em pé. Para solucionar o problema das altas temperaturas, é recomendada a instalação de um aparelho de ar-condicionado a fim de reduzir o desconforto causado pelo calor. E, finalizando nosso trabalho, nós apresentamos a seguinte conclusão. É possível observar através da AIT os riscos existentes em qualquer posto de trabalho e como ela é importante. Foi possível destacar que pequenas mudanças em um posto de trabalho podem gerar um conforto maior para o funcionário no âmbito da saúde e bem-estar. Foram listadas algumas soluções para os problemas mencionados e espera-se que estas possibilitem melhores condições no ambiente de trabalho para os guardas. Bom, e por fim eu encerro a apresentação. Obrigado.